Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sandro. Venho aqui hoje para darmos continuidade ao nosso trabalho no quesito de eletricidade, mais especificamente na parte eletrodinâmica e mais ainda no contexto de associação de resistores, tá? Eu trago uma questão hoje aqui bem interessante, porque ela fala de uma forma um pouco diferenciada aquilo que nós já estamos acostumados a ver em questões, em concursos, enfim, livros, mas de uma forma um pouco diferenciada, que é um pouco até armadilhosa, se você não souber lidar com isso a princípio, tá? Vamos lá que eu vou dando os detalhes à medida que eu for fazendo essa questão, tá? Olha só, ele fala o seguinte, na associação abaixo, a DDP entre os pontos A e B vale 12 volts. Quer dizer, existe um ponto A e um ponto B, que isso aqui na verdade é um trecho de um circuito elétrico, tudo bem? Um circuito maior pode ser que esteja ligado a um gerador aqui, enfim. Eu peguei esse trecho e estou analisando especificamente esse trecho, ok? E nesse contexto, a DDP entre os pontos A e B vale 12 volts, ok? Aí ele fala o seguinte, aí vem um comando da questão. Calcule a intensidade da corrente elétrica em cada ramal dessa associação. Ou seja, eu tenho aqui vários ramais. Eu tenho esse ramal aqui, esse daqui onde está o resistor de 12, esse daqui onde está o resistor de 6 ohms, esse aqui onde está o resistor de resistência 3 ohms, esse ramal daqui, essa ponte aqui e essa daqui. Tudo bem? Então ele quer saber, na verdade, qual é a corrente em cada um desses ramais que formam esse trecho, né, de circuito elétrico analisado, tá? Antes da gente começar a, de fato, resolver a questão, quer dizer, melhor, para começarmos, de fato, a resolver a questão, a primeira coisa que você tem que ver é o seguinte, se ele fala que a DDP entre os pontos A e B vale 12 volts, é fácil ver e entender que a tensão em A é maior que a tensão em B. Porque DDP é diferença de potencial, nós sabemos disso, já falamos sobre isso, os livros colocam abertamente, os autores colocam abertamente dessa forma. É raro você ver escrito diferença de potencial elétrico, não, eles botam direto a DDP, ok? Que é em volts, uma diferença de potencial elétrico, vale 12 volts. Então, quer dizer, a diferença entre A e B, quer dizer, o potencial do A menos o potencial de B, que é uma diferença, vale 12 volts. Então, é claro que a gente pensa de forma bem prática e objetiva, que o potencial do A é maior que o potencial do B. E nós já vimos, no quesito de corrente elétrica, algumas aulas anteriores, que no sentido convencional da corrente, nós trataremos o sentido dela como indo do potencial maior para o potencial menor, tá? Então, na verdade, no sentido convencional que a física usa, a corrente tem que fluir do potencial maior, que no caso aqui é o A, para o potencial menor, que no caso aqui é o B. De novo, por que A é maior que B? Porque a DDP entre A e B vale 12 volts. Tudo bem? Então, para a gente começar a pensar, a analisar, para poder resolver isso aqui, a primeira coisa seria isso. Segunda coisa, a princípio, nós temos essas alças aqui, essas pontes aqui, que nos leva, a princípio, mais uma vez falando isso, a pensar em um curto-circuito, né? Mas, na verdade, não há ninguém aqui em curto-circuito, tá? Como é que eu posso ter essa certeza de que realmente não há nenhum resistor ali em curto? Vamos nomear esses pontos, vamos analisar ponto a ponto e ver que realmente não há curto, porque para ter curto-circuito eu tenho que ter um resistor entre dois pontos de potenciais iguais. Se for A e tem um resistor aqui, a DDP vale 0, então por ali não passa a corrente elétrica. Se for B e B, um resistor entre esses dois pontos B e B, não passa a corrente para ele. Nós já vimos isso, não é? Então vamos analisar isso aqui. Eu tenho um ponto A aqui, daqui para cá, esse ponto aqui também é meu ponto A. Como é que eu sei isso? Porque, na verdade, nós já fizemos uma convenção, falamos sobre isso, e quando a gente quer analisar um resistor, ou seja, um local onde há uma resistência, a gente bota essa simbologia aqui. Isso aqui é um resistor de resistência 12 ohms, resistor de resistência 6 ohms, e assim vai, ok? Daqui para cá, não tem resistência, é um fio considerado fio ideal. Esse fio aqui é desprovido de resistência. De fato acontece isso? Não, mas a gente considera uma resistência tão baixa que a gente despreza essa resistência e consideramos o fio condutor como sendo ideal. Tá ok? Então daqui para cá não há resistência, da mesma forma que daqui para cá e daqui para cá. Então esse ponto aqui também é ponto A, da mesma forma que aquele inicial que colocamos ali. Esse ponto aqui é ponto A. Tá ok? Agora, da mesma forma que o B. Eu tenho um ponto B aqui. Se aqui é B, aqui também será ponto B.
Da mesma forma, aqui é B e aqui também será ponto B. Ora, para ter resistor em curto, os pontos terminais desse resistor têm que ser pontos iguais. Aqui é A, aqui é B, não estão em curto. Aqui é B, aqui é A, não estão em curto. Aqui é B, A e aqui é B, não está em curto. Então, na verdade, não tem nenhum resistor aqui em curto. Todos estão tem DDP, porque o potencial do A é diferente do B, então não há ninguém com potenciais iguais dos seus extremos, logo não há diferença de potencial, então não há ninguém curto. Tudo bem? Até aí, tudo bem? Antes de começar a realmente resolver essa questão, queria fazer uma outra observação em relação a essa geometria não muito favorável ao que a gente está acostumado a ver. Tá? Os pontos entre esse resistor de resistência 12 ohms aqui é A e B. No de 6, B e A. No resistor de 3, eu tenho A e B. Então, na verdade, lembra quando a gente analisou resistores ligados em paralelo, que a condição de estar em paralelo é que a resistência estivesse entre dois pontos e esses dois pontos fossem entre si diferentes, mas se fossem os mesmos pares de pontos ligados a vários resistores, eles estariam em paralelo, que é o caso. Esse aqui está entre A e B, esse aqui entre A e B, esse aqui entre A e B, então eles estão ligados em paralelo. Então, falar isso, melhor, mostrar isso aqui para vocês. Mostrar isso aqui é mostrar a mesma coisa de forma diferente. É que aqui é uma situação, uma geometria mais confortável, a gente está mais acostumado a olhar e a enxergar dessa forma, mas isso aqui também é um paralelo. Em outras palavras, se você nomear esses pontos e for achando esses pontos nos terminais desses resistores, você não se perde, pelo contrário, você consegue amarrar melhor a sua solução. Tudo bem até aí? Bem, então vamos agora focar na solução da questão, tá? Eu coloquei aqui o que eu cheguei a falar instantes antes, né? Que a DDP entre os pontos A e B igual a 12 volts, linguagem que a gente já viu daqui da eletrostática, não é isso? Logo, a tensão, a voltagem do ponto A, o potencial do ponto A é maior que do ponto B. Então, a corrente flui do potencial maior para o potencial menor, nesse caso, vai de A para B. Eu vou colocar aqui o que a gente já fez a princípio no outro quadro. Esse ponto aqui é o meu ponto A, aqui é o meu ponto A, e da mesma forma, aqui é o meu ponto B, e aqui é meu ponto B. Ok? Bom, então vamos lá. A corrente vai fluir do A para o B, não é verdade? Então haverá uma corrente do A para o B. Do A para o B. Então, olha aqui, ó, existe uma corrente aqui do A para o B. Aqui eu tenho certeza que o fluxo é do A para o B. Aqui é do A para o B. O A está aqui, o B está aqui. Então é do A para o B. Olha aqui, ó. Tudo bem? Da mesma forma aqui, do A para o B. Olha só. Do A para o B. Bom, eu coloquei aqui as correntes nos ramais que eu tenho certeza, onde o fluxo é do maior potencial para o menor potencial. Aqui nesse ramal, eu tenho ponto B e eu tenho ponto B. A corrente tanto pode circular nesse caminho aqui, com essa direção e sentido, como no caminho reverso, tá? Eu não sei. Mas, por outro lado, analisando aqui esse ponto B aqui, que na verdade é um nó, porque a partir dele tem mais do que um caminho, tem 2, 3 caminhos, enfim, aqui no caso a partir de um tem 2, tem uma bifurcação. Eu sei que há 3 ramais ligados a esse ponto, que é o nó B. Quais seriam? Eu tenho um ramal aqui à esquerda, eu tenho um ramal aqui à direita e tenho um ramal aqui na vertical para cima. Tudo bem? Então eu tenho 3 ramais, dentre os quais 2 eu tenho chegando corrente. Então eu tenho um ramal aqui, outro aqui, chegando. Se eu tenho dos 3, 2 chegando, o terceiro tem que estar saindo para equilibrar aquele ponto que é o nó. Princípio da lei dos nós. Nós já vimos isso, né? Em aulas anteriores. Então tá aqui, ó. Então, se eu tenho 2 ramais chegando, esse terceiro ramal tem que estar saindo para equilibrar aquele ponto, ok? Da mesma forma, eu tenho aqui, ó, esse nó A, que eu tenho também 3 ramais ligados a ele. Eu tenho um ramal aqui à esquerda, um ramal à direita, o ramal à esquerda onde está o 6, o resistor de resistência 6, o de 3, e esse embaixo, dos quais aqui eu tenho 2 ramais saindo. Para ver o equilíbrio desse ponto, que é um nó, eu tenho que ter o outro ramal chegando. Não há como, tem que ser assim, para equilibrar. Então, olha aqui, ó. 2 saindo, um chegando.
Então tá assim, ó. Aqui, ó. Agora, para fechar, eu tenho aqui esse nó A de novo aqui. Eu tenho um ramal, 2 ramais, 3 ramais, ok? Dos 3, eu tenho 2 saindo. O terceiro tem que estar o quê? Chegando para poder equilibrar. Quantidade que chega, mesmo que sai, ok? Então aqui nesse ramal tem isso aqui, ó. Tem esse aqui. O último me falta esse aqui. Também 3 ramais ligados a esse nó B aqui. Eu tenho 2 chegando, o outro tem que estar saindo. E assim eu consigo fechar e analisar o seguinte: eu não achei o resultado, o valor das correntes, mas eu já sei quanto é que vale, perdão, qual o sentido de circulação de cada corrente em cada ramal, analisando simplesmente esse contexto aqui. Tudo bem até aí? Bem, nós já vimos que esses resistores aqui estão todos em paralelos, né? Paralelo, que é uma forma diferenciada de colocar resistores em paralelo. E vimos o seguinte: nós sabemos que a DDP entre A e B vale 12. Então a DDP aqui vale 12, a DDP aqui vale 12, a DDP aqui também vale 12. Tá? O que eu fiz? Eu apliquei a lei de Ohm. Olha aqui, ó. A DDP entre A e B pode ser o resistor de resistência 12 vezes a corrente que eu chamei de I no resistor de resistência 12. Tá? Foi o que eu fiz aqui. O AB é R de 12 vezes I de 12. Joguei os valores. O AB vale 12, resistor de 12 tem 12 ohms de resistência. Corrente I12. I12 deu 1 ampere. Fiz a mesma coisa para esse resistor de resistência 6, esse resistor de resistência 3. Está aqui, ó. Eu achei que a corrente que passa pelo resistor de 6 vale 2 ampere, que a corrente que passa pelo resistor I3 vale 4 ampere. Tá? Então eu sei que isso aqui vale 1 ampere, aqui vale 2 ampere e aqui vale 4 ampere. Até aí, tudo bem? Bem, então eu coloquei aqui, a corrente que passa por esse resistor vale 1 ampere, nesse resistor aqui vale 2 ampere e aqui vale 4 ampere. Tá? Olha bem, nesse nó eu tenho 2 amperes chegando, tenho 1 ampere chegando, eu tenho 3 saindo. A quantidade que chega é a mesma que sai, ok? Então já botei que nesse ramal aqui eu tenho 3 amperes, tá? Olha aqui, eu tenho nesse nó aqui, eu tenho 2 amperes saindo, 4 amperes saindo, tem que ter quanto? 6 amperes chegando. 6 aqui, vai 2 para cá, vão 2 para cá, vão 4 para cá. Quantidade que chega é a mesma que sai. Fluxo, tudo bem? Agora olha aqui, ó. Nesse nó aqui, eu tenho aqui nesse ramal 1 ampere. Eu tenho nesse ramal 6 ampere. Então quanto é que chegou o total aqui? 1 daqui com 6 daqui, eu tenho 7 ampere aqui. Se eu tenho 7 ampere chegando aqui, eu tenho que ter saindo aqui também 7 ampere. Isso por lógica. Vamos confirmar? Eu tenho aqui nesse ramal 4 ampere chegando, tenho 3 amperes chegando, tem que ter 7 amperes saindo. Ou seja, o total da corrente que vai alimentar esse meu circuito como um todo vale 7 amperes. Então eu consegui achar não somente a corrente em cada um dos ramais dessa associação colocada aqui, mas também o sentido. Aliás, para chegar nessa corrente, eu tive que achar o sentido para poder organizar como é que seria a análise dos nós. Né? Então, aqui 7 amperes chegando, 7 amperes saindo, só que há uma fluxo, refluxo, enfim, a gente consegue chegar aqui. Aqui passam 6 amperes, aqui 1 ampere, quer dizer, chegam 7 amperes, vem 6 para cá, 1 para cá. Esse 6 vem 2 para cá, 2 com 1 vira um de 3 aqui, com o de 4 aqui volta a ser o de 7 aqui. Então, consegui chegar no sentido e nos valores numéricos das correntes em cada um desses ramais. Tá? Dá para fechar de uma forma bem interessante também, porque olha só, se você for analisar, eu posso falar que o AB pode ser a REC, nós já vimos isso, vezes a corrente total. O que é a REC? Resistor equivalente. Entre os pontos A e B, eu posso analisar, tirar todos esses 3 resistores e esses ramais, colocar apenas um, que vai fazer o mesmo efeito. Vou botar aqui a REC entre os pontos A e B, ok? O AB vale 12. A REC eu desconheço. Eu não sei quanto é que vale a REC entre os pontos A e B. A corrente total é a corrente de 7. Se eu tirei tudo isso aqui e botei apenas um resistor, não há mais ramificação. Passa a corrente total, 7 amperes, ok? 7. Então, na verdade, a minha REC entre A e B vale 12 sétimos ohms. Fica um valor feio, mas é isso aqui, tá? Para finalizar, vamos ali para o outro quadro rapidinho. Se eu fizesse a análise da resistência equivalente nessa situação mais confortável, como já disse antes, você faria esses dois aqui,
Por exemplo, faz um par de cada vez. 6 com 3 seria produto sobre soma. 6 vezes 3 sobre 6 mais 3. 6 vezes 3, 18. Sobre 6 mais 3, 9. 18 por 9 dá 2. Esses dois viram um de 2. 2 com 12 em paralelo, fazendo 12 vezes 2 sobre 12 mais 2, vão dar os mesmos 12 sétimos. Se você fizer, vai bater certinho o que a gente fez naquela análise ali. Tudo bem? Só para fechar e ver que dá a mesma coisa de forma diferente, mas há uma convergência nos resultados. Tá ok? Bom, essa questão é bem interessante, ela consegue elucidar uma série de situações bem diferenciadas e que, nomeando esses pontos, tendo calma, você consegue fechar de uma forma até muito bonita. Tá ok? Hoje a gente fica por aqui. Um abraço, tudo de bom.